Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo 5 de 1 Timóteo, né, e Paulo vai falar um pouco aqui, instruindo o seu filho Timóteo, o ministro Timóteo, com relação aos deveres dos pastores, amém? Isso aí, porque os pastores vão lidar, né, eles vão lidar com muitas classes diferentes de pessoas, e Paulo vem exatamente trazendo essa exortação aqui. Então ele diz assim, capítulo 5, versículo 1: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como as mães, a moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, Paulo vem mostrar aqui que o relacionamento na igreja é semelhante ao relacionamento da família. Tem que haver pureza, tem que haver um comprometimento sério, real, verdadeiro e genuíno. Amém? Nós não podemos, na igreja, ter um relacionamento somente, vamos dizer assim, de parceiros, né? Nós não podemos ter um relacionamento somente de prestador de serviço. Não, não. É um relacionamento familiar mesmo. E Paulo vem falando a respeito do carinho mútuo, do afeto mútuo, do cuidado mútuo, né? No versículo 3 ele diz: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Porque tem viúvas, irmãos, que não são verdadeiramente viúvas. E Paulo vai exatamente estabelecer aqui o padrão das viúvas que são verdadeiramente viúvas. E naquela época era interessante, porque a mulher ainda ela não participava, vamos dizer assim, ativamente do mercado de trabalho. Na sua grande maioria, elas dependiam do marido. Então, o marido era quem era a fonte de renda na casa. Uma mulher viúva, ela iria depender dos filhos. Se os filhos fossem pequenos, elas iam ter muita dificuldade. Então, Paulo dá essa contrapartida, né, de haver uma honra para com as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Aí, versículo 4, ele vai trazer instruções. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Esse cuidado dos filhos para com os pais, amém? Isso é agradável diante de Deus, Deus se alegra com isso, amém? Mas tinha algumas viúvas que não tinham filhos, então, ou os filhos não cuidavam delas, né? Então, o versículo 5 ele vai dizer para a igreja se dedicar a essa viúva, que hoje, infelizmente, é muito raro. Existe, mas é muito raro. Versículo 5: Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Veja, uma viúva crente que se entrega aos prazeres, Paulo diz que mesmo viva está morta. Imagina um crente que se entrega aos prazeres. Mesmo estando vivo, ele está morto, ele está separado de Cristo. Amém? Versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O descrente já está numa posição desconfortável. Mas um crente que não tem cuidado dos seus, um crente que não é fiel para com aqueles da sua própria casa, Paulo diz que ele é pior do que o descrente. Veja que coisa interessante. Versículo 9. Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tendo criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorridos a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Olha a credencial que Paulo dá à viúva que a igreja deve ajudar. Amém? Mas rejeita viúvas novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis, pois anularam o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Amém? Então, pessoas que são tagarelas, pessoas que criam intrigas, essas pessoas estão fazendo o que não deve. Estou falando de crentes, viu? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, Paulo diz para as mais novas,
elas se casarem, né? E seguirem sua vida cuidando do seu marido. O importante é você estar ocupado. O importante é você estar comprometido na sua missão de vida, né? Seja viúva, seja casado, seja solteiro, você está comprometido, né, com o Senhor. Versículo 15. Pois com efeito já alguns se desviaram seguindo a Satanás. Ó, todo desvio, Paulo mostra aqui que é como se tivesse sido influenciado pelo inimigo e a pessoa desviada está seguindo a Satanás. Versículo 16. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo vai falar aqui sobre algo que nós devemos fazer para com os ministros. A igreja deve fazer para com os ministros, amém? Não amordaçar, né, o ministro enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está fazendo. Então, o trabalhador é digno do seu salário. A igreja precisa entender isso, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, para que a instituição possa, vamos dizer assim, retribuir com bondade aqueles que se afadigam no cuidado das ovelhas. Amém? O trabalhador é digno do seu salário. Versículo 19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todo, para que também os demais temam. Olha, o presbítero, amém? Ou o pastor, não pode a igreja aceitar qualquer acusação contra o pastor se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Tinha muita difamação, tinha muita calúnia, tinha muitas mentiras. Então, Paulo aqui, ele vem estabelecendo isso, amém? Porém, se é encontrado verdadeiramente um líder que está nessas práticas, amém? Ele deve ser repreendido na presença de todos, né? Não é um irmão, né? Um irmão você ainda pode tratar, mas um líder que influencia, esse aí tem que ser repreendido na presença de todos. Para quê? Para que os outros temam. É necessário, irmãos, na igreja haver ordem. É necessário na igreja haver temor, disciplina, amém? Por quê? Porque se não acontece isso, as pessoas vão fazer o que querem. Agora imagina o líder fazendo o que ele quer, vivendo de forma dissoluta, não trabalhando, não ocupado com as coisas de Deus, não focado no estudo da palavra, no ensino da palavra, na admoestação das ovelhas. Isso só vai de mal a pior. Não é exemplo para o rebanho, vive à custa dos outros, amém? Deve a um irmão, deve a outro, está com cartão emprestado de outro. Isso não dá certo. Isso não é igreja. Então, isso não é líder. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? Versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice dos pecados de outros. Conserva-te a ti mesmo, puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. As pessoas perguntam, pastor, pode tomar um pouco de vinho? Um pouco pode. Não pode se embriagar. Amém? E tem que ter cuidado quando toma. Eu, particularmente, não tomo. Amém? E se você toma, você deve tomar em casa. Amém? Um pouquinho, somente com relação a ter uma melhora, né? Tem alguns vinhos que trazem uma melhora na questão de triglicérides, na questão de colesterol, na questão das doenças intestinais, amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Louvado seja Deus. Versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a julgamento, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras. Antecipadamente algumas se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, nada que a gente faz em oculto vai ser ocultado, amém? Então, é importante nós nos inclinarmos, né, para essas boas obras, nós nos inclinarmos para a comunhão com Deus e vivenciarmos a vida com Deus, que é uma vida boa. A vida com Deus é uma vida de felicidade. Tem desafios, tem lutas, amém? Mas nós temos o Senhor que nos ajuda nas lutas, que nos ajuda nos desafios, que nos dá graça
para nós enfrentarmos toda e qualquer situação. Então, que Deus te abençoe. Este é o meu comentário de hoje. Espero que você seja abençoado ricamente e leia a palavra de Deus. Amém? Acabou de ler 1 Timóteo, volta e lê novamente, e assim você vai sendo edificado em nome de Jesus. Então, um grande abraço, Deus te abençoe e até amanhã.